Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, o seu espaço diário de informação, reflexão e bate-papo ao vivo, direto aqui da TV Câmara Campinas. Bom, gente, hoje é 15 de maio, hoje é quinta-feira. O programa de hoje vai falar sobre um assunto, um tema tão delicado quanto curioso, que mistura arte, afeto, saúde mental e até mesmo polêmica, os bebês reborn. E para esse bate-papo, vem com a gente já ao vivo aqui no estúdio a psicóloga Fabiana Paiva, que está com a gente aqui, daqui a pouquinho a gente conversa com ela. E pelo Zoom, nós temos a artista Gil Mendes. É artista porque ela é uma artista reborn. E você já envia para a gente a sua participação através do WhatsApp que está na sua tela? É o 19 97829 3776. Você já teve contato com o bebê reborn? Conhece alguém que tenha ou já pensou em ter um? Conta pra gente. O que você pensa sobre esse tipo de vínculo afetivo? Manda sua mensagem para cá que a gente quer muito saber a sua opinião, tá bom? Enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza as notícias, as informações, a previsão do tempo e já já iniciamos o nosso bate-papo com as nossas convidadas sobre os bebês reborn. Olha, gente, Campinas regulamenta a adoção de praças e parcões por empresas e instituições, tá? O prefeito de Campinas, ele assinou ontem à tarde o decreto que regulamenta a lei complementar 262 de 2020, que institui o programa de adoção de praças públicas e esportes e também áreas verdes. A norma permite que empresas e associações e também instituições adotem espaços públicos com o compromisso de manutenção e revitalização. A principal novidade é a inclusão da adoção exclusiva de áreas de parcão, né? São os espaços destinados a lazer e socialização dos pets. Esses parcões são planejados com gramado, cerca, brinquedos, obstáculos, bancos, bebedouros e iluminação. Hoje, a cidade conta com 21 unidades prontas e outras 3 em fase de obras. Todas são da responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e, com o novo decreto, as opções de adoção são apenas a área do parcão, né? Você pode escolher só a área do parcão, ou então a praça completa, porque os parcões são nas praças, né? E além do prefeito, gente, participaram da cerimônia do decreto o secretário de Justiça, Peter Panuto, e representando a Câmara de Campinas, o vereador Permínio Monteiro. Olha, empresas e instituições que adotarem as áreas, elas podem instalar placas de identificação de parceria, respeitando, claro, os critérios técnicos e também critérios de dimensão que são definidos pelo decreto. Ao firmar o termo adoção, o adotante compromete-se com itens de preservação e manutenção da área, tá? Então, tem aí as regras do programa, tem instalação correta, a placa padronizada. Vale destacar que, segundo o decreto, as empresas do setor de cigarros ou bebidas alcoólicas, elas estão impedidas de participar do programa. Vamos lá, mais informação para você, porque Campinas está recebendo, não, vai receber o 11º encontro de ferromodelismo neste sábado na Estação Cultura. O encontro é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Prado Trens e Coordenadoria da Estação Cultura, com apoio da CPTM, Rumo Logística, MRS Logística, ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, e também da empresa Frateste, única fabricante de trens elétricos em escala da América Latina. Esse evento, gente, reúne expositores e entusiastas do ferromodelismo de diversas cidades da região. A programação inclui atrações para todas as idades, tem playground infantil, tem lojas especializadas em modelismo ferroviário e praça de alimentação, e também tem exposição de maquetes e dioramas. Os visitantes vão poder conhecer de perto detalhes técnicos e adquirir produtos voltados ao hobby, né? Para os praticantes e entusiastas, os encontros também vão funcionar como espaço de intercâmbio e experiências e também estímulo. Marca aí na sua agenda, dia 17 de maio, das 9 às 6 da tarde, na Estação Cultura, aqui na cidade de Campinas. Previsão do tempo, como é que fica o tempo hoje, hein? Tempo firme, predomínio de sol, maior parte do estado,
e tem uma pequena chance de chuva fraca, isolada, mas isso só no litoral sul. Então, aqui em Campinas, predomínio de sol, tempo firme, mínima 16, máxima 27 graus, e assim vai ser o nosso dia aqui na cidade de Campinas. E agora, vamos para o nosso bate-papo. Gente, você já ouviu falar nos bebês reborn? Claro que sim. Bonecos hiperrealistas que se assemelham a recém-nascidos de verdade. E que, para Hum, muitas pessoas, eles representam muito mais do que um brinquedo, né? Um objeto de coleção. Hoje a gente vai entender melhor esse universo, ouvindo especialistas que vão nos ajudar a discutir essa linha tênue entre o conforto emocional e exageros, entre a arte e a substituição de vínculos reais. Nosso tema de hoje é Bebê Reborn, entre o afeto e a polêmica. E claro que para nos ajudar nessa conversa tão rica e sensível, precisamos de especialista no assunto. hum. Por isso a gente agradece já, né, e dá aquele bom dia muito especial para a nossa psicóloga Fabiana Paiva, ela também é especialista em neuropsicologia, com atuação voltada principalmente para crianças e adolescentes. Está com a gente aqui, muito bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, eu que agradeço pela participação aqui com vocês, viu? Prazer. Maravilha, muito bom, a gente tem muito que conversar. Então, um lado psicológico garantidíssimo. Agora, nós vamos conversar aqui pelo Zoom, gente, com uma artista reborn. Isso mesmo, a Gil Mendes, ela cria bebês reborns há muito tempo. Já enviou trabalhos para diversos estados do Brasil. Está com a gente aqui também direto pelo Zoom e a gente vai bater um papo com ela sobre essa questão do empreendedorismo e vamos saber também como tem sido a expansão, né, dessa solicitação de bebês reborn. Muito bom dia, seja bem-vinda, Gil. Bom dia, meninas. Eu agradeço pela oportunidade de estar podendo falar aqui um pouquinho do meu trabalho. Maravilhosa! Você já viu que o assunto vai render hoje, Uhum. mas eu quero apresentar alguém para você muito especial, que também vai fazer parte do nosso programa, tá? Olha só, vem aqui com a titia, seja bem-vinda! Olha só, gente, nós temos aqui um bebê reborn. Essa aqui é a Bela, emprestada com muito carinho, né, pela irmã do nosso produtor Lucas. Ô, Malu, obrigada, viu? Muito obrigada. Você sabe que a Bela, ela já conquistou a turma aqui? É verdade. Passou ali na técnica, falou um oi para todo mundo, já falou oi para a titia aqui, já falou oi para outra titia aqui e dá um oi para você que está aí do outro lado e vai ficar com a gente aqui, porque nós vamos conversar sobre os bebês reborn. Eles surgiram, gente, durante a Segunda Guerra Mundial, quando as mães, elas restauravam bonecas antigas para trazer, né, um conforto em tempos difíceis. Com o tempo, a prática evoluiu na Inglaterra, ganhou o nome reborn, que significa renascido. E essa arte se espalhou pelo mundo, se consolidou no final aí dos anos 80, né, quando a artista ela desenvolveu técnicas realistas de pintura, aplicação de cabelo e se tornou pioneira na arte reborn. Essas Uhum. bonecas elas impressionam pela semelhança dos bebês reais e hoje são vistas como verdadeiras obras de arte, né? E a Fabiana, ela é nossa psicóloga, ela vai falar para a gente qual que é o impacto emocional e cognitivo para adultos que tratam essas Uhum. bonequinhas tão bonitinhas aqui como filhos, Isso, né, que a gente está vendo isso hoje. isso, Colecionar boneca é legal, mas até que ponto a coleção de uma boneca dessa pode ser saudável isso, para a isso. gente? Você pode nos explicar? Claro, claro. Eh, como você bem disse, né, isso não é agora, recente, a gente acha que: "Ah, surgiu agora", não, não surgiu agora. Isso já tem um tempo. Na década de 90, mais ou menos, se usava essas bonecas também para fins terapêuticos. Uhum. Era para fins terapêuticos, principalmente com na geriatria, para tratar demências, ou seja, elas vinham para acalentar, para, ou por conta de uma ansiedade ou uma depressão, os idosos cometidos de uma demência, um Alzheimer, por exemplo. Olha. E isso trouxe muito acalento, muito cuidado com eles. Então a gente percebia nessa época que diminuía sim a ansiedade,
diminuir a depressão para esses idosos. Então, isso também foi usado como método terapêutico. Claro que depois, com o tempo, elas se tornaram essas lindas bonecas e com lecionadores, né? E só que hoje a gente também não só vê em crianças que gostam dessas bonecas, como também hoje eu acho que o maior público está sendo também as mulheres adultas, né. Eu acho que isso que causou para a gente, talvez, às vezes, um susto. Não tem problema nenhum em você colecionar, em você ter bonecas. O brincar é muito simbólico. O brincar faz parte da nossa sociedade, da nossa cultura, e isso é muito saudável. O problema não é estar nisso, em ter uma boneca, né, colecionar uma boneca, não está nisso. O problema é quando isso se transforma em um afeto muito grande afetivo e você substitui esse símbolo por algo uma carência, um trauma, ou até mesmo, né, esse símbolo, substitui, por exemplo, uma perda gestacional, Uhum. uma infertilidade. Quando isso acontece, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando não está prejudicando, se não está te prejudicando ou não está te trazendo um transtorno para Uhum. você ou para a sociedade, que a gente vai falar sobre isso, né, tá tudo bem. Eu acho que é muito saudável, é muito terapêutico, sim. Mas quando isso interfere no outro ou está trazendo um transtorno para você, por exemplo, às vezes surge pensamentos, né, pensamentos e crenças do tipo: "Eu não sou boa o suficiente para ter um filho", por exemplo, tá. Ou "Ninguém me ama". Agora aqui sim, essa boneca me ama, eu vou ter sempre ela comigo. Então ela está transferindo para ela, para essa boneca, para esse símbolo, algo que ela não está conseguindo dar, Muito né. bem. E aí sim que a gente precisa entrar com todo esse processo de perceber o que que tem atrás, o Uhum. que que tem por trás. Não é somente olhar, porque a gente acaba o que que a gente acaba fazendo? Demistificando, ou seja, a gente acaba até mesmo falando mal disso. Não, Exato. por trás de tudo isso tem uma Tem uma pessoa. pessoa e tem uma Tem história, uma né. história, e qual Uhum. é essa história? O que que tem por Exato. trás disso? É uma perda? É um luto? É, e a gente vai falar sobre isso aqui no programa, Hum, porque, a gente está com a Bebê Reborn aqui, a nossa psicóloga explicando para a gente muito bem, detalhadamente. Eu acredito que com a primeira fala, a gente já consegue, fazer dimensão, né, entender um pouquinho essa questão que está acontecendo hoje. Mas Bebê Reborn existe há muito tempo, e no uhum, Brasil as artesãs responsáveis, pela criação desses bonecos são chamadas de cegonhas, né. E isso. o processo da criação desses bonecos, gente, pode durar dias ou semanas. Algumas chegam a similar partes completos. No Rio de Janeiro, já aprovou lá a Câmara a criação do Dia da Cegonha Reborn, em homenagem a essas artesãs. Você sabia disso? A Gil, ela vai contar pra gente como é que ela iniciou, né, esse trabalho com o Bebê Reborn, e o que te motivou a seguir nesse mercado, Gil? E você pode ampliar a sua fala e dimensionar para a gente como que era antes e como que se transformou, qual a visão que você tem agora, referente a esse crescimento, né, do pedido aí dos confecção dos bebês reborn. Então, eu iniciei, na verdade, para realizar um sonho da minha filha, né, na época ela tinha 10 anos, e com o avanço do YouTube, aí passava aquelas crianças mostrando, né, as youtubers mirins mostrando os bebezinhos. Então as crianças passaram a não querer mais as bonecas antigas, né, queriam bebês realistas para brincar. E sempre, eu gostava muito já de trabalhar com artesanato, então eu comecei a pesquisar, pesquisar e pensei: "Bom, vou tentar investir nessa arte". A princípio era só para fazer uma bonequinha para as meninas, mas aí acabou que eu me apaixonei pela arte, pelo realismo, e aos pouquinhos comecei a participar de feiras, foram me abrindo portas, né, aqui na cidade, fiz exposição e aos poucos aqui na região eu fui ficando conhecida, e aí acabou que virou meu trabalho profissional mesmo. Uhum. Muito E bem.
nessa questão do mercado, né, realmente, quando se iniciou a arte, ela era mais voltada para colecionadores adultos, né, pelo realismo. Mas quando chegou no Brasil, as crianças se apaixonaram e hoje eu posso dizer que pelo menos 90% do público, né, nossos clientes estão voltados para crianças, né. E aí, claro, hoje, com essas plataformas, TikTok, Instagram, existe também as pessoas que criam conteúdos, Isso. voltados, né, para essas crianças. Então o pessoal faz vídeos de rotina, tipo esse vídeo que viralizou da moça levando para o hospital, é um vídeo fake, não que ela levou realmente o bebê, mas o pessoal, Uhum. faz esses conteúdos, né, como marketing. É, entendo. Quando a gente fala de marketing, a gente percebe que o marketing é algo que é Uhum. impressionante, né. E agora com as plataformas, as redes sociais, o Isso. imediatismo, as coisas acontecem de Uhum. uma forma que você não tem controle sobre elas. Isso. E aí, tudo que você vai ver hoje na internet está falando dos bebês reborn, Isso. né. Então tem sim os vídeos fake, tem sim essa questão do marketing em cima, o marketing, porque isso vende. Sim. E as pessoas, a gente precisa entender que a rede social, as plataformas, é um tipo de comércio, né? Mas aí a gente tem o outro lado da história. Tem o marketing que impulsiona você e tem uma assertividade para que você efetue a compra, para vender. Agora, tem você que vai comprar ou não o produto que está sendo vendido. E aí, quando a gente fala disso, a gente percebe que hoje as mulheres elas estão sim buscando, né, o bebê reborn e como colecionadoras ou também com uma questão aí de afeto, Uhum. né, sai da brincadeira. Uhum. Eu percebo, eu não sei, eu percebo que sai da brincadeira e entra numa questão bem séria, porque, como você disse, foi usado, né, em consultórios, como forma de terapia, super bem vista, muito legal. Uhum. E eu tô aqui com o bebê no colo e é gostoso, É. sabe, é gostoso, é um aconchego, é algo legal. Isso. Só que aí o que que acontece? O porquê que hoje se transformou nesse negócio tão viral. Será que mães estão substituindo os bebês, de verdade, né, os nossos Uhum. filhos, pelos bebês reborn, por conta do medo de que o que vai ser lá Uhum. na frente, Uhum. né, porque eu Uhum. a partir do momento que eu sou mãe, além dos 9 meses, eu vou lidar com algo que eu não tenho certeza. Então Isso. é um investimento, eu costumo dizer que filho é É. investimento, que você não sabe se vai dar certo ou não, né, porque cada um tem um jeito de viver, e aí é um ser humaninho que você tem que educar, mas você pode se decepcionar. E Uhum. essa decepção dói. Isso. Qual a avaliação que você faz, Uhum. dessa questão, de eu não quero mais me decepcionar, então agora eu vou transferir todo o meu amor para Isso. uma boneca? Isso mesmo. E é isso que a gente precisa ter esse olhar. A minha filha teve uma boneca dessa também. E eu lembro que ela cuidava, que ela dava mamadeira, que ela trocava a fralda. A gente transfere. Por que que a gente fala na mulher, né? Porque a Uhum. mulher já tem esse afeto, Sim. faz parte do nosso ser mulher, Uhum. né? Esse coisa de cuidar, de ser mãe. Então, quando você é pequenininha, quando você é criança, você transfere para aquela boneca. Só que hoje, ela já é uma adolescente, o que que ela fez? Colocou no guarda-roupa. Sim. Porque agora ela tá o quê? Eu quero o meu, eu quero Uhum. ser mãe também, né, eu tenho planos de ser mãe, então a gente transfere. Só que acontece que tem infelizmente, às vezes tem algumas mulheres que não conseguiu transferir isso, né, ainda não tem esse preparo total emocional para ser essa mãe. "Será que eu quero ser mãe?" E tudo bem não querer não ser mãe, tudo bem não querer a maternidade, né. O problema está nisso, porque eu falei, quando a gente tem algo psicológico, patológico nisso tudo. Será que essa transferência que eu estou transferindo para essa boneca é isso? É essa ausência de maternidade? Não, eu não Uhum. quero, ser mãe ou, tudo bem, eu vou transferir todo esse amor para essa boneca. Essa boneca não chora, não dá trabalho, ela não vai crescer,
ela não vai me abandonar quando tiver adolescente ou adulto. Então, a gente tem que tomar esse cuidado em olhar o que está acontecendo por trás desse simbolismo, né? O que Uhum. que ela está trazendo de simbolização para essa boneca? É o afeto? É esse cuidado? É esse não eu vi uma reportagem muito legal de um casal, eram 2 homens, né, Uhum. e eles tinham tinham 2, eram 2 bebês. E eu vi ali muito claro isso, eles transferiram todo o desejo de ser pai, de ser mãe para aquela boneca. E ele conversava muito com a boneca e ele chegava do trabalho e falava: "Bom dia, boa tarde, boa noite". Eu cheguei, dava beijo, abraçava, levava para o parque. E ele falou assim nessa entrevista: "Eu não aceito chamar o meu filho de boneca, não é boneca, é meu filho". Então isso era uma verdade para ele, que aquela boneca não era boneca, e sim era o filho dele. E o parceiro dele falou assim: "Se eu tivesse um filho, eu queria que fosse igual a ele". Então, ou seja, transferiu totalmente o desejo de ser pai e de eu ser Uhum. mãe para aquela boneca. Então, o que está por trás disso? O desejo? A carência? E isso a gente tem visto muito sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente está transferindo para esse bebê, para essa boneca. O que está trazendo? Qual é o significado disso tudo? É, né, é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né, porque a gente, olhar a grama do vizinho sempre é melhor do que olhar a nossa, né, olhar a Uhum. vida do outro sempre é melhor do que olhar a minha vida. Agora a gente está falando aqui de bebês reborn porque viralizou, é marketing, todo mundo está falando, mas tem outras coisas também, tem Isso. outras situações também, né, tem pessoas que se apegam a objetos que não são bonecas, São mas carrinhos. que transferem um tipo de sentimento para aquele determinado objeto. Agora, eu pergunto para Gil, se você já recebeu pedidos, né, encomendas referente a situações de luto, de perdas. Como é que foi essa experiência? Então, os nossos clientes adultos, no meu caso, é uma minoria. A maioria dos adultos, quando chega a fazer um pedido, elas querem um bebê por semelhança. Então, tipo assim, Uhum, eles têm filhos já crescidos e gostaria de fazer um bebê parecido quando eram crianças, né? Mas assim, mais para deixar de recordação mesmo. Agora, por uma questão assim de luto, eu nunca tive. Eu tenho clientes que até faz uma terapia com bonecas, que tem depressão, mas são pessoas que já gostavam de bonecas, ou porque na infância não tinha oportunidade, né, pela pobreza de ter uma boneca, então carrega consigo isso. E aí, quando adultas, tem a oportunidade de ter uma boneca. Mas é mais para questão colecionável mesmo. Assim, no meu caso, nunca tive uma situação crítica, assim, sabe, da pessoa uhum. realmente ter o bebê como filho. Pelo menos na minha experiência desses 8 anos, não. Muito bem. Agora, 8 anos você Hum. confeccionando, né, desenvolvendo a sua arte, eu quero parabenizar você, porque olhando eu nunca tinha pego um bebê reborn, e olhando Sim. assim, é muito realista, né, são detalhezinhos que a gente vê na mãozinha, né, no rostinho, e demora para fazer isso, hein, tem que ter uma sensibilidade extrema. E você consegue avaliar e mencionar o crescimento desse mercado? Tipo assim, vamos colocar aí de uns 6 meses para cá, tem aumentado aí os pedidos para você? Como que você avalia esse crescimento? Então, como a psicóloga já tinha colocado, né, para a gente que já está nesse mundo, esse mundo foi uma novidade. Na Uhum, verdade, tem É. muito mais de 6 meses que a arte se expandiu. Só que, assim, ela era muito conhecida para quem tem uma filha menina. Então, assim, todo Natal é aquela correria, porque é o uhum, presente mais esperado entre as meninas. Uhum. Então, não é nenhuma questão de 6 meses, né? Já vem aí, posso dizer aí, nos últimos 5 anos, é uma uhum. coisa que já tem se expandido bastante, a procura. Hoje, eu acho que o Brasil é um dos países que mais tem artistas, né, que trabalham com os bebês reborns. Só que essa questão viralizou agora nesse momento, mas por causa dos conteúdos. Então, algumas pessoas adultas que não conheciam, teve essa estranheza. Mas para a É. gente que trabalha,
não é nenhuma novidade, né, o mercado já cresceu já há muitos anos. Olha aí, né, que interessante, Isso, porque a mídia, o marketing, ele faz. traz o boom, ele traz à Uhum, tona, né, essa questão, porque a gente está falando com uma pessoa que confecciona os isso, bebês reborn, é uma artista, uma artesã, e ela disse que é natural, é algo natural e que sempre teve aí os pedidos. Então, é realmente o marketing, ele é o grande exato. responsável por tudo isso que está acontecendo e também pelo conhecimento, né, algumas pessoas não conheciam, estão conhecendo agora, e aí, por conta dessa sensibilidade que a gente tem da saúde mental, a gente precisa tomar Isso. cuidado, não é não, Fabi? Rubens, sabe o que que eu achei? Eu acho, né, eu Uhum, acredito, que a internet isso fez esse boom, com certeza, como a gente está uhum, falando. E a gente, por trás disso, assustou um pouco, porque misturou muito a realidade aham. com a fantasia, o símbolo, né, disso tudo. Eu vi essa influenciadora que até viralizou na internet Sim, falando sobre isso, né, uhum, e eu vejo por trás disso um outro olhar, o aham. desse olhar mesmo, sabe, de viralizar, de causar, de fazer, ou seja, ela até comentou, né, que depois disso, ela vendeu muitas bonecas. Uhum, Ela vendeu, ou seja, ela tem um patrocínio também por trás disso, então isso também é comercial, né. Só que o que uhum. que assusta pra gente? A gente vê todo esse processo da mãe, dela todos esses cuidados, levando para o hospital, Sim, dando um banho, ai, eu não sei se você chegou a ver, tem até um parto sim, vi sim, aham. elas colocam dentro de uma Exato, bexiga, tem a água, corta, isso. então isso pra gente que causa É estranheza. porque, na verdade, se a gente for analisar da parte comercial, é tudo uma questão de marketing. Isso, Mas aí você está entregando uma questão de marketing, mas só que quem isso. está recebendo de uma forma diferente. O que que é a pessoa que está vendo, fala: "Nossa", aí ela pode se identificar, Uhum, falando: "Nossa, eu quero isso também para mim, porque talvez eu não consiga ter, eu não quero ter a maternidade, não quero ser mãe e vou", o que que ela vai transferir para essa boneca? Então isso sim que a gente tem que tomar é muito a forma que a gente cuidado, está a recebendo toda forma. essa informação, Isso, né. e não o fato de colecionar, de produzir, isso não tem problema algum nisso, mas a forma que a gente está levando isso. Teve até uma que viralizou também, ela colocava filtro na boneca, não sei se Uau, você essa eu não viu, vi. então a boneca piscava, a boneca sugava a mamadeira. Aham, Então as pessoas que talvez não tenham, infelizmente, talvez não tenham tão conhecimento disso, uhum, não sabe que aquilo era um filtro, e acha que realmente a boneca estava falando, a boneca estava piscando, a boneca ela piscava o tempo todo. uhum. Então isso causa, assim, uma Um estranheza, um impacto, impacto né, um grande, impacto grande, emocional, exato, isso. emocional, porque de repente a pessoa que está recebendo essa É, informação, ela ela não está num momento bom, e aí isso. ela vai se apoiar nisso. Olha só, a gente vai exibir 3 vídeos, é Uhum. rapidinho, tá, só para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo, e aí depois a gente vai falar sobre esses vídeos. O primeiro vídeo, gente, é do encontro das Das mães bebês no reborn no parque. Ibirapuera. Aí depois tem um outro vídeo que viralizou, bom, são muitos vídeos, né, aí eu peguei só 3, só para a gente contextualizar, tá. Então o primeiro do Ibirapuera, o segundo é um vídeo que pode ser para viralizar ou também pode ser que tenha acontecido, que a mãe reborn estacionou o carro em Uhum. uma vaga de gestante. E o terceiro vídeo, né, é a questão da advogada dando um depoimento. Será que a gente chegou a esse ponto mesmo? Ou será que tudo isso é para viralizar? Gente, é algo que acende um alerta e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque influencia e bastante na saúde emocional. Pode Isso. soltar, produção. Estamos aqui com a Jéssica, que ela acabou de pegar ela mesma no passado, é isso? Aham, eu quando era criança. Ó, nós estamos aqui com um bebê reborn que se chama Chico Barney, é isso mesmo? É, é Chico Barney. Por tua causa. Mas a senhora que colocou a linguinha pra fora? A linguinha não, já vem pronta. Aí eu só pintei, só renasci. Tá cabeludo já, né? Tá parecendo o Juca Chaves. É mesmo. Meu Deus do céu, o que que houve? O que que houve? A cabeça da neném tá pesada. Como é que é o nome dele? Ariel. Quando eu quero vestir de menininha, eu visto de menininha. Ah, ele é... Aham, gênero fluido. Exatamente. Ficar um pouco aí.
Vamos ver se eu vou ganhar o sorteio. Saiu algum número já? Ai, tô indignado! Ela tem um bebê reborn e parou na vaga de grávida. Uma mãe de bebê reborn acabou arranjando uma baita de uma confusão no estacionamento em Campo Grande. Ela foi lá e estacionou o seu veículo numa vaga de gestante. Quem é que tá certa, ô Fefe? Conta pra mim, hein? Ah, meu irmão, de verdade. A doida parar na vaga de grávida já é um probleminha. Mas assim, ter alguém que foi lá e se indignou e sair na mão com essa pessoa também, essa pessoa também tem um probleminha. É As verdade, duas têm um verdade. probleminha, mano. É. Ô, irmão, o que vai mudar a sua vida? Vai cuidar da sua vida. Mas Não, o povo... peraí. Se eu tivesse uma Pode mulher ser, grávida pode e ser. eu não poderia parar o carro por conta dessa maluca que resolveu pegar uma boneca, deixou no carro e falou que a vaga é dela. Mas para pensar, ó, tá vazio, tem um monte de vaga também. Entendeu? Eu também vi esse lado. É isso que eu ia falar, tá? Tá até uma treta. Eu acho que é o povo no Mato Grosso do Sul que quer ter uma tretinha. Será que eles não querem entrar na fazenda? Bebê reborn tem direito à pensão? Tenho custos altos mensais com eles, são da época do casamento. Ele pode exigir a convivência? Sou muito apegada a eles. Sei que parece loucura, mas para mim são meus filhos, assim como crianças e pets. Pet tem direito à pensão, né? Que surto é esse de bebê reborn? Pelo amor de Deus, que surto é esse? Minha gata, não parece loucura. É loucura, tá? Gente, pelo amor de Deus. Filho não é igual pet. Minha gata, filho não é igual pet. E bebê reborn não é igual pet nem criança. Pelo amor de Deus, pet é pet, criança é criança. E bebê reborn, sabe o que é? Você pode não aceitar. Mas sabe o que é bebê reborn? É uma boneca, é um objeto. É a mesma coisa de eu falar assim, meus óculos têm direito à pensão? Porque eu sou muito apegada a eles. Será que meu ex vai querer conviver com os meus óculos? Eu tenho manutenção mensal dos óculos. Preciso comprar um monte de coisa para óculos. Tem direito à pensão? E de repente, eu olhei meu direct, tem um monte de mensagem sobre bebê reborn, guarda de bebê reborn, pensão para bebê reborn. Gente, isso é uma boneca, é um objeto. Ah, e tem umas doidas que estão falando que o bebê reborn para a mulher é como os bonequinhos para os homens, é como os carrinhos para os homens. Vocês estão vendo por aí algum homem levando um bonequinho do Homem-Aranha no cardiologista para ver se o coraçãozinho do Homem-Aranha tá em ordem? Ou levando o carrinho da Hot Wheels no mecânico? Vocês estão vendo por aí? Porque eu não tô. Eu sou bem contra a ficar tacando pau em mulher, como vocês bem sabem. Eu bem passo pano para mulheres e vocês já sabem disso. Só que esse negócio do bebê reborn é parte de bebê reborn. É bebê reborn que vai para pronto-socorro, que vai não sei aonde, que toma Petamil. Gente, pelo amor de Deus. A gente aqui desse lado do feminismo tá lutando para igualdade. Não para essas bobagens. Ah, Fernanda, mas aí vai vir o cancelamento. Esse é o momento. Ah, Fernanda, mas você não sabe, de repente essas mulheres estão sendo curadas de luto. Então tá bom, então estão sendo curadas de luto, mas elas precisam entender que são uma boneca. E aí o lugar delas é na terapia, é com psiquiatra, é com terapias, para cuidar da cabeça e do emocional. Só que um bebê reborn é um objeto, é uma boneca. Se tirar a cabeça do bebê reborn, não vai acontecer nada, porque é um objeto inanimado, não tem vida. E não é igual ao filho, pelo amor de Deus, gente. Eu fiquei sabendo do caso de uma pessoa que coloca o relógio, o celular para despertar de madrugada, para poder dar de mamar pro bebê reborn. Ô, gente, pelo amor de Deus. Olha isso, nós estamos lutando por uma igualdade, aí vem esses movimentos de loucura, infantiliza a gente, retroage a mulher a muitos passos que nós conseguimos dar por conta disso. Se você tá vivendo isso, minha gata, você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, você precisa de ajuda, tá? Aqui, de verdade, você precisa de ajuda. Isso daqui são objetos. E como todo objeto inanimado, como todo bem patrimonial, talvez tenha que ser partilhado. Agora, se provar que é um objeto seu, que é de uso pessoal, como é um óculos, como é um perfume, como é um anel, aí não tem que ser partilhado, mas tem que ser indenizado. Mas, gente, chegamos nesse ponto de partilhar boneco? De discutir sobre pensão, guarda de boneca. É isso mesmo? É isso que a gente quer deixar para o mundo? É isso que nós mulheres nos transformamos? Né, renomado, eu digo assim, porque para fazer boneca, para fazer essa belezinha aqui não é qualquer um, né, é um dom, eu acredito. Vendo todos esses vídeos, qual que é a avaliação que você faz disso? Você continua nessa posição de que é o marketing mesmo, ou que está acontecendo alguma coisa diferente aí? Olha, nessa questão da vaga de motorista, estava conversando aqui em casa com meu marido. Eu creio que é mais uma questão de caráter mesmo. Eu acho que essa mulher ela ocuparia não só uma vaga de gestante, como uma vaga de idoso, uma vaga de ah, cadeirante. Aconteceu dela estar com essa boneca, né, e se aproveitar da oportunidade.
E aí acaba passando toda essa negatividade, né? Que todo mundo acha que as colecionadoras, né, de bonecas vão ocupar vagas, mas eu vejo isso como exceções, né? E mais uma questão de caráter mesmo, não pela questão da boneca. E nessa questão da guarda, né, por exemplo, não sei se é o mesmo caso, né, do qual nós temos conhecimento, mas um dos casos que a gente tem conhecimento que estão lutando pela guarda, né, entre aspas, do bebê, mas é porque esse bebê seria uma peça, porque, assim, eles têm um Instagram, um TikTok, alguma coisa assim, que usam essa boneca, né, para criar conteúdo. Então, eu creio que não é pelo valor afetivo, mas sim pelo valor financeiro que essa boneca traz para esse casal. E aí, se eles faziam o conteúdo junto e agora vão se divorciar, aí agora quem que vai tomar conta dessa rede social, né? Quem que vai ganhar dinheiro com esse boneco? Então, nessa questão, eu creio que são mais questões financeiras do que questões emocionais. É claro que a gente sabe que existem exceções, né? Como já foi colocado. Mas eu ainda bato na tecla que esses casos assim mais extremos ainda é uma exceção, ainda é uma minoria, né? E como eu disse anteriormente, o pessoal está confundindo muito o fake com a realidade, né? O que para nós era normal, né, de fazer esse marketing, essa coisa lúdica, as pessoas que não conhecem estão confundindo muito, né? E creio que muita gente está pegando onda, né, se aproveitando desse boom, né, para se aproveitar mesmo, para ganhar mais dinheiro, para viralizar. Eu acho que a grande questão hoje em dia é que tudo o pessoal quer se aproveitar para viralizar, né? Todo mundo quer fazer conteúdo para ganhar dinheiro de alguma forma, e as coisas acabam chegando em um ponto assim que a gente está vendo que algumas artistas estão até contando nos grupos, em reportagens, que elas já estão até sofrendo ameaças, porque as pessoas estão começando a acreditar que a gente influencia essa questão da adoção de maternidade, né? Como se a gente quisesse substituir os nascimentos reais por bebês reborn. E não é isso, né? Então, assim, é o que a gente está querendo, a gente tentando explicar para o pessoal que não é como estão colocando nas redes sociais, né? Importante a sua fala, porque a gente está aqui com uma pessoa que tem conhecimento de causa, né? Que é uma artesã, é uma artista. Ela confecciona esses bebês reborn há 8 anos, então ela tem um poder de fala muito grande. E, gente, é isso, é algo que a gente precisa entender o que está por trás, né? Tem a questão da saúde emocional, mas também faz muito sentido essa questão aí de ganhar, né? Ganhar para mim, vamos lá. Independente do que eu vou causar no outro, eu vou viralizar e vou ganhar aí a minha renda, né? Meu dinheirinho. Agora, Fabiana, a questão psicológica, de tudo que a gente assistiu, por gentileza, tô ansiosa pela sua fala. Isso. Quando eu entendo, né, que tem os 2 lados, tem os 2 lados aqui, a gente não pode, não dar razão para esse lado que a gente está falando, desse emocional, desse cuidado com essa mãe, o que que tem por trás disso. Bem disse, né, a advogada, se a gente percebe que tem algo que realmente está indo para um lado mais psicológico, será que não é uma psicopatologia? Tem que tomar cuidado, sim. A gente tem que procurar psicólogos, tem a terapia, o que está por trás disso, é o luto ou não. A gente tem que eu não posso simplesmente falar: "Não, é só marketing isso", porque isso também me remete a esse cuidado, a essa carência, desses outros vídeos que eu te falei, de pesquisas. Eu vi também uma reportagem nos Estados Unidos, que tinha um bebê no carro e chamaram polícia, quebraram o vidro do carro, todo um transtorno. O que que essa pessoa podia ter feito? Coloca um pano na boneca, né, coloca um pano ou tira do carro, né, pra não causar todo esse transtorno. Então, a gente que está ali de fora olha para aquilo e se assusta mesmo, né. Mas tem outro lado também dessas colecionadoras que faz com tanto carinho, com tanto amor. É tão lindo, né, de você ver todos esses detalhes. As crianças amam essas bonecas,
Os adultos também gostam dessa boneca. Claro que gosta, com carinho, mas é aqui, boneca aqui, realidade aqui, né? A minha filha, eu vou cuidar, eu vou trazer todo um carinho, mas a boneca tem um lugar de fala dela, que é esse lugar, né? É aqui, é colecionar, é ter com carinho. E aquilo que eu falei das meninas que são pequenas, que são crianças, elas colecionam isso, elas gostam disso, porque traz esse simbolismo do brincar. Mas depois, numa outra fase, isso deixa de lado. Sim. Vamos tornar adultas, vamos tornar mães, próprias mães, com os nossos afetos reais. Então, quando deixa de ser real, aí sim a gente precisa tomar um cuidado. E a psicologia está aqui para isso, para poder te ajudar a perceber o que é essa carência. É uma carência emocional? É uma carência afetiva? É uma perda? É um luto? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ter esse olhar com essa mulher por trás de tudo isso. Né? Você viu os depoimentos, né, das mulheres lá no Ibirapuera, né? Fizeram um encontro de mães reborn. Por que nunca houve isso antes, né? Se existiam as bonecas, continua vendendo faz muito tempo, as pessoas continuam comprando, né? Você consegue falar pra gente o que está acontecendo? Assim, é algo diferente, estranho. Esses encontros, pelo que eu percebi ali, já são encontros que já têm alguns anos. Me parece que tem algumas organizadoras, não é uma só. Sim. São várias organizadoras que promovem esses encontros há mais de 10 anos. Olha isso, e que viralizou só E agora. viralizou agora. Elas já têm esses encontros, elas têm sorteios. Eu assisti essa entrevista e eu vi, é óbvio que tem ali colecionadores, mas também tem essa carência de se encontrar, de estar ali com bebês. Essa moça que falou, né, ela não tem filho, ela não tem filho. E ela olhava para a foto dela e amava ela daquele jeito. Então ela queria ter um retrato dela pequeno. Então olha a identificação. Olha o que ela colocou naquela boneca. Olha quanta emoção tem naquela boneca, né? E o perigo tá nisso. E se essa boneca acontece alguma coisa? Nossa, gente. Perde essa boneca. Ou rouba essa boneca. O que vai acontecer com ela, né? Então, isso sim, a gente precisa tomar esse cuidado. É uma questão de saúde mental, sim, né? Porque a gente precisa saber separar a fantasia da realidade. Você sabe que eu pensando aqui, essa questão dessa viralização, né, dos bebês reborn, é importante a fala, né, da Gil, porque a gente traz uma naturalidade do assunto, porque é algo natural, é algo que tem há muitos anos, a Gil trabalha com isso há 8 anos, né, então ela disse que o comércio continua, a venda continua, os pedidos continuam, mas isso viralizou agora por conta do imediatismo e também por conta aí dos ganhos, né, nas redes sociais. Só que é importante a gente salientar e abrir um adendo aqui, que isso abre caminho para outras coisas, para outras situações. Eu estava vendo, pesquisei muito sobre o assunto, porque a gente tem que tomar cuidado, gente, que é um assunto polêmico, mas a gente não pode polemizar mais. Já está polemizado demais, a gente tem que colocar na caixinha, sabe? A gente tem que entender os pontos, colocar na caixinha e parar de polemizar uma coisa, porque senão isso vai tomar proporções, eu que não sei se já tomou, né? Porque tem consequências. Aí o que acontece? Tem uma artista que ela tem uma casa, que nessa casa é uma fazenda, que ela cria bichos, e aí ela ganhou um porco reborn. Ô, gente, peraí, né? E aí ela tá tratando o porco reborn como se fosse um bebê reborn. Eu pegar o bebê, ele no colo, falar, oi, bebezinho, tudo bem e tal, é uma coisa. Agora eu pegar um bebê porco, ô, gente, pera lá, eu não tô entendendo. Um bebê porco, né? Um porco de verdade mesmo, assim, mas é de silicone. Ai, que lindinho, meu bebezinho. E aí, eu acho que tá passando do limite. E aí, agora, para viralizar mais, vem a questão do pet reborn. Ô, peraí, sabe? Alto lá, né? Poxa, Jesus tá voltando. O que tá acontecendo? Essa questão tá indo um pouco além. E a gente precisa
puxar o freio, porque senão vai tomar proporções desastrosas. Exato. Você concorda comigo, Fabiana? Concordo plenamente. Aquilo que a gente estava falando, né? O problema não está nisso, né? Em Uhum. você ter uma boneca. Não, não é isso. Mas o que você está fazendo com essa boneca, com esse bichinho de estimação? Puxa! Você está transferindo, você está o real por um imaginário? Você não quer mais ter trabalho? Ou seja, eu quero só dar amor, eu quero ser o centro das atenções. Eu não preciso que ele me dê trabalho. Eu não preciso que esse cachorrinho, né, Uhum. dê trabalho. Eu preciso levar ele todos os dias para Sim, cachorro fazer faz as xixi, faz cocô, necessidades. come, dá trabalho, É, dá gente. trabalho. Não Eu não tem. quero ter trabalho. Eu não Exato. quero ter trabalho. Então, eu prefiro ter um bichinho ali que acho que é um bichinho, mas é um robô. Até tem robô, né? Tem cachorro robô, Tem até cachorro robô. Agora cachorro reborn também, é Isso. porco reborn, é tudo reborn. É. Eu não estou entendendo, eu só entendo uma coisa: a arte é maravilhosa, a artista é excepcional, tá? A coleção de bonecas é muito bom. A minha filha tem coleção de bonecas, eu acho Isso. lindo boneca. A minha mãe, quando chego lá, ela tem boneca em cima da cama de quando a gente brincava de Isso. boneca. O meu bebê reborn na minha época era aqueles bonecão de Isso, meu plástico bebê. assim, sabe? Era aquele lá e tá tudo bem, as coisas vão melhorando, graças ao bom Deus que as coisas melhoram. Só que a gente não pode piorar. A gente tem que seguir. As coisas Evoluir. melhoram, a tecnologia vem, mas a gente também precisa melhorar. A gente não pode estagnar. E que bom que tem pessoas assim como a Gil que são capazes, têm o dom de confeccionar uma coisinha maravilhosa dessa. E que bom que a gente tem psicólogas como a Fabiana que podem nos colocar na caixinha, nos trilhos de novo, né? Porque a gente não pode perder a linha, não. A gente precisa seguir e seguir com discernimento, gente. Por favor, tá bom? Agora 8h51, ô produção, eu até esqueci do tempo aqui, nós temos participação dos telespectadores. Se tiver, passa pra gente. O pessoal está assistindo a gente, né? Tá participando também através do nosso WhatsApp. A gente está falando aqui de bebê reborn. Vamos lá, Lucas Santa Genebra. Como é feito o processo para deixar um bebê reborn tão parecido com um recém-nascido? Existe alguma técnica que o torna mais realista? Olha aí, ó, Gil, o Lucas perguntando para você. É curiosidade das pessoas, tá vendo o outro lado, né, dos bebês reborn. Sim, nós trabalhamos com uma técnica de realismo, uma técnica de pintura, ela é como se fosse pintar um quadro, né? Mas só que a gente pinta num molde 3D, digamos assim. Mas é uma técnica de pintura própria para isso, né? Que a gente vai trabalhando em camadas até chegar a uma textura de pele realista. Então, hoje nós temos materiais apropriados para isso, né? A questão também do implante, a gente tenta fazer o máximo possível para trazer o realismo para aquela peça, né? Realmente a ideia é impressionar, tanto na pintura ali, como na forma que a gente traz ali, na fotografia, na forma de segurar, é todo um conjunto para trazer esse realismo. Mas existe técnica, existem hoje cursos para quem quer aprender, então é todo um passo a passo ali para trazer esse realismo. Realmente é uma arte, né, a confecção desses bebês, é uma arte de verdade, a gente percebe aqui pelos detalhezinhos, né, a Bela tá aqui comigo e olha só, né, parece um bebê de verdade. Vamos lá, tem mais participação? Pode mandar pra gente, 8h53, estamos falando dos bebês reborn aqui no nosso estúdio de câmera, deixa eu sentar direito aqui, que eu já tô me acomodando com ela aqui, eu vou falar um negócio pra vocês, é quentinha, é gostoso. A Paula do Cambuí, o que leva uma pessoa a criar um vínculo emocional tão forte com o boneco a ponto de tratá-lo como filho? Isso é saudável? E aí, Fabiana? Não é saudável. Não é, né? Não é saudável. Não é saudável, sabe por quê? Porque a gente está fazendo troca. Troca do real por imaginário. A gente está trocando esse amor afetivo que a gente pode dar para uma criança, que a gente pode dar para o real, para uma boneca que não tem sentimentos. E não vai te trazer um retorno desse sentimento. Então, saudável não é. Por isso que precisa procurar ajuda. A gente está aqui para poder ajudar nesse sentido. Porque atrás, aquilo que a gente falou, né? Atrás disso tudo tem uma pessoa. Hoje eu percebo também que às vezes as pessoas não querem pedir ajuda. É verdade. Não querem pedir ajuda. Então acham o quê? Mais fácil eu transferir essa minha ansiedade, essa minha depressão para esse símbolo, para essa boneca, ou seja, qualquer coisa que for, né? Então procure ajuda.
precisa. É verdade, gente, precisa buscar ajuda. E se você é colecionadora, colecione, mas a coleção ela costuma ficar em exposição, né? Isso. A coleção é legal, a gente colecionar e deixa em exposição, mostra para um amigo, para uma amiga. Agora, cuidado com a exacerbação do afeto, né? Uhum. 8h55, vamos lá, tem mais perguntas para a gente? Pode mandar. Deixe-me ver, a Camila do Jardim Chapadão. Quanto tempo leva, em média, para produzir um bebê reborn realista, feito sob encomenda? O processo é muito trabalhoso? Como é que é, né? Tem que esperar secar, porque são detalhezinhos, né, ô Gil? Sim, fora o processo do material chegar, o processo da confecção de um bebê, ele pode levar de 10 a 20, 30 dias. Tudo vai depender do tamanho daquele bebê. Uma parte que é muito demorada é o implante, que é fio a fio. Então, assim, é Uhum. muitas horas de dedicação. Às vezes a gente precisa dar uma pausa ali, respirar um pouco, voltar ao trabalho. Então, realmente é um trabalho delicado. Não só a pintura, que é camada por camada, tem um forno específico, né, para secar aquela pintura. Mas o implante é uma parte muito delicada, porque todo o trabalho ali do implante é manual. Então, assim, a confecção em si do bebê pode levar de 10, 20, 30 dias. Tudo depende do material, né? Hoje em dia a gente também tem o silicone, né? Então, é um material que demora mais, né? A produção. Então, tudo vai variar dessas questões, tamanho e as especificações daquele bebê. Uhum. Poxa vida, né? Percebe como demora, né, para a confecção de um bebezinho desse, que às vezes significa muito, né, para uma pessoa, mas tem que tomar cuidado com o significado, gente. Eu sempre bato nessa tecla. O excesso esconde uma falta, né? Então a gente não está aqui para julgar ninguém, nós não estamos polemizando nada também, porque não é o intuito, né, do Estúdio Câmara. A gente está aqui para conversar com você que está aí do outro lado, mostrar, né, várias faces desse tema. A gente fala de marketing, a gente fala de empreendedorismo, que é o caso da Gil, né, que confecciona os bebês, e a gente fala também da questão da saúde mental, porque o que nós estamos vendo, seja para viralizar ou não, é algo que causa assim um estranhamento, né, uma estranheza e assusta. E é por isso que a gente trouxe esse tema para vocês, tá bom? Vamos lá, 8h57, tem mais perguntas, se tiver pode mandar para a gente. O Daniel do Taquaral. Existe alguma relação entre o uso dos reborns e quadros como depressão ou luto mal elaborado? Pode ser uma forma de negação, Fabiana? Sim, pode. Uhum. Como eu disse no começo, Sim. era usado, né, Aham, para exatamente. terapia, para Uhum. depressão, para luto, para mães que perderam até bebês em guerra, sabe? Exatamente. E, né, nesse contexto, era usado. Então pode ser usado sim, para fins terapêuticos, pode ser usado sim. E você vê, né, é importante mostrar esse outro lado também, porque um bebê desse pode melhorar a qualidade de vida da Sim, pessoa. Quando a pode. gente fala, dos fins terapêuticos, né, da terapia, mas também pode causar aí um processo de saúde mental que você precise buscar uma terapia. Tá vendo como é importante manter o equilíbrio? Acho que o equilíbrio é a chave de tudo nessa vida, né? E é algo que não é fácil a gente manter, né, Fabiana? Com certeza, o equilíbrio é a chave de tudo, é isso mesmo. A terapia, ela tem um tempo, então essa boneca vai ser usado como um processo terapêutico por um tempo, depois não mais, né. Uhum. Quanto tempo isso está sendo usado como terapêutico? A vida inteira? É. Não, então não é mais terapêutico, O né. tal do equilíbrio aí. Isso. 8h58, pode mandar mais pra gente. Eu estou muito confortável com esse bebê aqui, é a Bela. Vamos lá. A Thalita do Jardim Flamboyant. Já aconteceu alguém te pedir um reborn que imitasse características genéticas do pai e mãe, como se fosse um filho do casal, Gil? Para mim nunca aconteceu. O que é normal pra gente é a mãe, né, querer fazer um bebê com as características do filho quando era pequeno. Por Uhum. exemplo, agora no Natal eu tive um cliente que ele queria fazer uma surpresa para a esposa. Os filhos já com mais de 30 anos, né, ele queria presentear ela ali com os bonecos, né, com característica dos filhos quando eram pequenininhos. Então nós fizemos um bebê ali todo caracterizado, eles gostavam muito de festas alemãs,
Então a gente fez ali a roupinha, mas tudo assim para caracterizar os filhos, uma recordação, né? Então ela deixa lá de enfeitezinho, mas é como uma recordação, como se fosse um retrato em 3D. Mas no caso, assim, de querer características da mãe e do pai, no meu caso, nunca aconteceu. Então, você vê, é interessante essa pontuação, dela, né, porque quando a gente vê os vídeos, quando a gente vê tudo que está acontecendo na internet, a gente tem um outro olhar, e ela traz algo tão natural, a Gil traz algo tão natural que faz a gente parar para pensar: "Será que tudo isso que a gente está vendo está acontecendo mesmo?", né, Isso. porque não abre aí um Abre, com precedente? Eu certeza. aqui, nesse momento, estou pensando Uhum. nisso. Porque, poxa vida, ela trabalha com isso há 8 anos, tem lá os seus pedidos, mas são pontos aí que ela está passando pra gente que não fazem conexão Necessariamente. com tudo isso que está Tá acontecendo. acontecendo. Você Você concorda? concorda. Você viu como a internet, Aham. como a rede social tem tomado um tamanho que às vezes a gente não está tendo conta disso? É. O que isso está causando na saúde mental, né? Isso foi só um ponto, né? Tem Exato. várias outras coisas. Sim. Não é só isso. O quanto isso não se torna, potencializado tudo isso, né? O quanto isso não se torna doentio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a rede social. O que a rede social quer com isso? Então, antes de sair fazendo tudo que a rede social manda Manda, fazer, né? vamos procurar saber e entender o que tem por trás disso tudo, né? É importante, eu acho que esse Estúdio Câmara de hoje contribuiu bastante aí para a gente ter um pouquinho de conhecimento do que está acontecendo. Até para mim, foi uma surpresa, porque eu imaginei que, assim, esse universo dos reborns, para você, Era Gil, novo. que confecciona, que trabalha com isso, né, estivesse assim de uma forma, meu Deus do céu, mas não, é algo que está acontecendo naturalmente para você, pelo menos é isso que você me Uhum. passa. Os encontros de reborn acontecem há muito tempo, os pedidos continuam da mesma forma, né, não tem essa coisa, assim, que a gente vê na internet que tá uau, né, eu acho que a gente precisa parar, prestar um pouquinho de atenção no Isso. conteúdo que a gente consome e no que a gente acredita, né, Gil? Sim, e assim, eu queria enfatizar que nós, como artistas, a gente jamais incentiva essa questão da substituição da maternidade real, né? Eu É. sou mãe, a maioria das artistas são mãe, então a gente não incentiva de forma alguma, né? E se chega uma cliente assim, com estado de depressão, muitas vezes a gente até faz amizade com essas pessoas, porque a gente conversa, a gente tenta dar um apoio e jamais crucificar, atacar essas pessoas, né? Porque, assim, o que entristece muito é que a gente vê que essas mulheres estão sendo atacadas, né? Muitas vezes as pessoas próximas não procuram nem ajudar, mas acabam Uhum. atacando, questionando. Eu fico muito feliz da forma que a psicóloga está colocando aí, de uma forma carinhosa. E a gente está vendo nas redes sociais que muitos especialistas não estão tendo esse carinho que ela está tendo, né? De ver a questão por detrás disso, né? Que essas pessoas precisam ser tratadas com carinho e não atacando, né? De forma Uhum. pejorativa, como estão fazendo por aí. Então, assim, é isso que nós artistas queremos que as pessoas entendam, né? Que nem tudo que está na internet é como é. E no caso, né, dessas pessoas que, no meu ver, são minorias que precisam, né, desse cuidado, sejam tratadas com mais carinho. É, Uhum. exatamente, porque precisam ser tratadas com carinho, Sim. né, porque se estão passando por um processo que é uma patologia, isso tem que Isso, ser com certeza. acompanhado e tem que ser acolhido, Isso. não é, Fabiana? Principalmente acolhimento. Uhum. Acolhimento para essa mulher que talvez não está conseguindo transmitir o que ela realmente está sentindo. O julgamento, a gente tem muito disso, né, o ser humano julga muito o outro sem saber o que está acontecendo por trás daquilo tudo, né. Uhum. Então é muito fácil, até no vídeo você viu ele fala: "Ah, aquela doida deixou", Sim, né, exatamente. muito termos pejorativos Exato. que machuca muito isso. A gente não Uhum. sabe quem é a pessoa, às vezes ela esqueceu simplesmente, ou realmente, às vezes, falta de caráter, a gente não Sim, sabe o que está sim. acontecendo, mas o que a gente fala? Um monte de coisa negativa das pessoas, Pois né, é. julgamento e joga pedra, sem olhar primeiro pra gente, né, o que a gente também tem defeitos, a gente também erra.
né? É isso, gente. Olha só, né? O tema de hoje, Bebês Reborn, entre o afeto e a polêmica, nos mostrou como o afeto pode se manifestar, né? De maneiras inesperadas, delicadas e, para alguns, até controversas, né? Os bebês reborn despertam, sim, emoções intensas para uns, mas para outros são apenas peças de arte, para outros são filhos de coração. Mas é importante a gente lembrar que toda forma de afeto, ela merece respeito, especialmente quando ela não fere ninguém. E ainda assim é essencial a gente manter um olhar atento, tá? Quando o apego, ele ultrapassa os limites da fantasia saudável e começa a interferir na vida real, aí é a hora de você buscar ajuda psicológica. Então, eu acho que o programa de hoje conseguiu trazer para a gente uma pontuação bem legal sobre os bebês reborn e essa viralização, né? E essa polêmica que estão fazendo em cima de algo que pode ser natural. Eu quero agradecer a sua participação, Fabiana, a sua contribuição com a gente, né? Essa visão tão necessária que você trouxe, no olhar com carinho e com cuidado com o outro. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, viu, imensamente pela participação aqui. Maravilhosa. E a gente agradece também a Gil por compartilhar alguns momentos aí da sua vida empreendedora como artesã, né? E a gente agradece você e te parabeniza por esse dom, né? Porque isso aqui, para quem faz isso, eu nunca tinha pego um, e aqui eu olho, como eu já pontuei aqui, os detalhes, gente, são magníficos, e eu não consigo dar nem um lacinho bonitinho. Imagina fazer um bebê reborn. Então, parabéns, viu, Gil? Parabéns aí pelo seu dom e obrigada por participar com a gente. Olha aí, você tem uma aí, né? Mostra para nós. Tenho. Aqui, ó. Uau! E eu que agradeço, Olha Fico imensamente grata pela oportunidade, né, de estar trazendo de uma forma diferente, né? Ontem eu também participei de uma entrevista, mas foi mais voltada para a parte artística, né? Não tinha tido a oportunidade de conversar, assim, né? De debater essa questão. Então, assim, eu fico muito grata porque nós artistas estamos tendo espaço, né? Para colocar o nosso lado, né? E tentar explicar, porque essas peças são feitas com muito carinho, tá? E a intenção é mostrar o realismo, né? Como obra de arte mesmo, jamais querer incentivar a substituição de bebês reais. É mais para a gente, é uma arte mesmo, que a gente faz com todo amor e carinho para levar para os nossos clientes. Maravilhosa, Gil, maravilhosa. E que arte, viu? E que arte. Parabéns mesmo. E sucesso para você, tá bom? Sucesso. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Obrigada. É isso, gente. A gente encerra o nosso Estúdio Câmara, aqui com a Bela, com a gente, nosso bebê reborn, né? Olha aí, ó, a Malu emprestou e a gente trouxe ela. A Bela ontem deu uma passeada lá na redação, né? Teve algumas pessoas que tiveram reações diferentes, teve umas que se assustaram, teve outras que acolheram, abraçaram. E é assim, gente, cada um, né, com o seu jeito. A gente só tem que tomar cuidado com o excesso, tá bom? Amanhã no Estúdio Câmara a gente vai falar de amizades. A amizade tem fases. A gente fala sobre por que algumas amizades duram para sempre e outras não. Vamos entender os caminhos, os altos e baixos e o que faz uma amizade resistir ao tempo. A gente te espera a partir das 8 da manhã com mais uma edição do Estúdio Câmara aqui na TV Câmara Campinas. Lembrando, gente, que ao meio-dia nós temos Câmara Notícia trazendo informações do Legislativo Campineiro e da nossa metrópole e a programação da TV Câmara Campinas o dia todo, sempre muito boa e diversificada, produzida pela equipe do Grupo Mais Comunicação, uma galera que trabalha para levar para você a informação com credibilidade. Obrigada pela sua participação. A gente se encontra amanhã a partir das 8 da manhã. As nossas convidadas, muito obrigada. A Malu, muito obrigada por emprestar a Bela. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Cuidado com excesso. E até amanhã.